Explica para mim, Felipe, de onde que surgiu a ideia desse evento? Cara, assim, a gente como professor vê os alunos sofrendo direto. Basicamente é isso que acontece, né? E o que a gente mais escuta é o quê? Professor, eu não sou de... Exato. Exatamente, a gente escuta, professor, eu não sou de exatas. E só que o aluno sabe que para ele passar na faculdade, para ele alcançar a vaga que ele almeja, fazer o curso que ele sonha, para ter a profissão do jeito que ele imaginou, ele vai ter que passar por essa matéria. Ele é obrigado a gostar? Não é, mas ele vai precisar aprender para passar, para chegar na profissão mesmo. Eu já penso lá na frente, né? O vestibular ele é o quê? É uma barreira para o aluno alcançar o sonho de profissão que ele tem mesmo. Como ele vai ajudar as pessoas e ser útil para a sociedade lá na frente? Eu quero ser sendo médico, sendo um advogado, sendo... Então, essa barreira está aí. E você, muitas vezes, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, você não gosta daquele assunto e tal. E aí você acaba ficando preso a assistir aula. Aí você procura lá na internet, o que tem de cursos na internet? Vídeo aula. Aí você assiste aula, 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 aula. Eventualmente você entende aquilo que o professor está falando, assistindo a aula. Só que aí você vai resolver o exercício. Você pega lá uma lista de exercícios para resolver, o que acontece? Quantos você consegue resolver? Aí parece que o conhecimento, desapareceu da tua cabeça. E não é que desapareceu, na verdade ele nunca esteve lá. Então foi olhando essa dificuldade que os alunos têm que a gente parou para ver, mas quais são as formas corretas ou mais eficazes de aprender? Como que através da internet a gente pode colocar o que a gente tem de conhecimento e de experiência em algo que ajude esses estudantes, que faça com que eles entendam a forma correta de estudar, que façam com que eles possam colocar a mão na massa e de verdade executar o seu plano A, porque todo mundo tem um plano A na sua vida, né? Poxa, eu quero fazer engenharia mecatrônica na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Preciso tirar tal nota. Esse é meu plano A, eu tenho que executar isso aí. Então o plano A surgiu justamente disso, de nossa vontade de fazer com que o aluno chegue onde ele quer chegar, a gente ajudar ele a executar o plano A dele. Por isso que chama o plano A. É porque não existe plano B. O plano B é o plano A frustrado, não é? É isso. Então você não vai chegar lá no seu plano B com a mesma alegria e intensidade com que você chegaria no seu plano A. E às vezes, por dificuldade, por não saber a melhor maneira de estudar, o aluno acaba por desistir. Aí ele fica no meio do caminho e talvez isso vai ser um espinho na carne dele a vida toda, né? Que realmente é triste. Então, a nossa meta, o nosso propósito aqui é justamente esse: é fazer você alcançar o seu plano A, fazer o estudante chegar lá onde ele quer. E isso envolve aprender a estudar da melhor maneira possível para que ele consiga absorver o que é necessário, ter as habilidades necessárias para passar na prova, para alcançar a nota que ele precisa. E depois eu posso esquecer matemática, física, se você não gosta, se não envolve o teu curso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas que a gente ajudou você a vencer essa barreira. E o seu plano A continua no script. Ele tá lá. Poxa, eu tô trabalhando para eu conseguir alcançar esse meu plano de vida, esse meu objetivo de vida. Então, uma barreira a gente quer ajudar o estudante a vencer. E basicamente é isso. Como que funciona o método? Bom, o método do plano A, a gente construiu ele aqui usando duas bases. A primeira delas é a mentalidade do Kobe Bryant, jogador de basquete, né, que faleceu não faz muito tempo, infelizmente. Mas ele tinha uma mentalidade incrível que, inclusive, o pessoal chamava de mentalidade mamba. Até por isso que a gente usa a cobrinha no nosso logo do curso, né, do plano A. Você tem ali uma mamba negra justamente enrolada no nome, né, no plano A. Por quê? Porque a gente quer trazer essa mentalidade do Kobe Bryant pro nosso método, pro nosso curso. E aí ele pensava da seguinte maneira: olha, eu preciso fazer X coisa, no caso, jogar bem basquete. Então eu vou praticar aquilo o máximo que eu puder, só que praticar da maneira correta. Então ele aprendia as técnicas, ele melhorava os seus fundamentos. Como é que eu faço uma cesta? Como é que eu lanço de 3? Como é que eu faço uma invasão? Ele estudava e aprendia os fundamentos disso, e aí ele praticava. E praticava quanto? Praticava muito. Praticava muito. Enquanto os colegas treinavam 3, 4 horas por dia, ele treinava 12 horas por dia.
E a ideia é trazer essa mentalidade para o curso. Ah, mas eu vou ter que estudar 12 horas por dia? Não, não é essa a mentalidade. A mentalidade é que eu vou praticar o máximo que eu conseguir. E quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar. Tem até uma frase do Kobe Bryant que é muito interessante, que ele diz assim: se eu pareço frio ou calmo quando eu estou jogando basquete, é porque eu fiz aquilo muitas vezes antes até chegar naquele jogo. Então, se você quer passar no Enem, se você quer alcançar a nota dos teus sonhos no Enem, chegar lá, entenda que você vai ter que praticar essa prova o máximo que você conseguir. E quando você chegar lá no dia, você vai estar tranquilo, você vai estar calma. Por quê? Porque você se preparou para aquilo. Mas se preparar, veja só, aí vem outro ponto importante do Kobe Bryant. Se preparar não é ficar olhando alguém jogar basquete para daí quando eu chegar no dia eu entrar na quadra. Porque quando você fica assistindo vídeo aula, você faz o quê? Você está olhando um professor praticar, mas você mesmo não está praticando nada. Então a ideia é pôr a mão na massa, é eu praticar de verdade, fazer o máximo que eu conseguir de exercícios, tudo focado 100% Enem. É por isso também que a gente não criou uma plataforma para qualquer vestibular, não é genérica, né? A nossa plataforma é para o Enem, especificamente para o Enem. E a gente preparou tudo, as listas de exercício, os simulados, que são vários simulados, não são 4 por ano, são vários simulados, são simulados totalmente voltados para cada assunto de cada matéria. Se você for lá e estudou funções da matemática, tu vai ter um simulado só de funções da matemática, com 20 questões e 1 hora só para fazer, para te colocar aquela pressa, melhorar sua gestão de tempo quando você for fazer a prova do Enem. Então a ideia é te submergir no Enem, fazer você ficar lá absorvendo tudo que você pode de características da prova, de tipos de exercício que caem nessa prova, para quando você chegar lá, nada ser uma novidade para você. Você está preparado, você praticou aquilo muito, com frequência, igual o Kobe Bryant, que ficava horas treinando a cesta de um lugar, depois horas treinando de outro, porque quando chegasse o grande dia, ele fazia a cesta que ele tinha que fazer, ele não errava. Essa é uma base do nosso método, a mentalidade dele de praticar o máximo que eu conseguir. A outra base é a neurociência. A outra base é como o nosso cérebro aprende, de que maneira ele aprende melhor. Assistindo aula, você não aprende quase nada. Você entende algumas coisas, mas aprender é muito diferente de entender. Uma coisa é você entender algo que daqui a pouco desaparece da sua cabeça. Outra coisa é você aprender de fato, que daqui a um tempo, você pode até ter ficado um tempo sem ver aquele conteúdo, que quando você chegar lá na prova, você manda bala e executa. Então a nossa ideia é essa. Vai ser a aplicação do método para o aluno. Certo. Como que o método vai ser aplicado para o aluno? Durante o curso, sempre que você entrar no novo tópico, então o curso é dividido em capítulos, e dentro de cada capítulo tem os tópicos daquele assunto. Então, por exemplo, você tem o capítulo de funções no Enem, da matemática, né? Lá você vai ter função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Quando você entra no capítulo, no primeiro tópico, você já tem lá o botão para você baixar todos os exercícios que o professor fez na aula. Então é uma lista com os exemplos de aula. E a ideia é que você pega essa lista, que é básica, é que o professor usou para construir aquele conhecimento para te apresentar, e você resolve esses exercícios. Você vai lá e trabalha eles. Depois, você assiste às aulas. E depois que você assistir às aulas, você pode resolver novamente os exercícios que você não conseguiu, corrigir eles, tentar resolver eles novamente, sem olhar a gravação. Baixar a lista de exercícios propostos, que tem uma outra lista depois, e resolver essa lista também. Conforme as aulas forem avançando, você vai tendo lista de exemplos, assiste aula, lista de exercícios. Lista de exemplos, assiste aula, lista de exercícios. Então você está praticando o tempo todo. E os exercícios são todos voltados para o Enem, estilo Enem, estrutura de Enem e tudo mais, que é justamente para que você fique acostumado com aquilo. Você tem que fazer um lançamento de 3 daquele ponto da quadra, você vai lançar de 3 daquele ponto da quadra bastante para você ficar preparado para aquilo ali. E no final de cada capítulo, você vai ter um simulado daquele assunto. Então você vai fazer um simulado de funções do Enem. Não é um simulado de matemática geral, não. Funções do Enem. Isso que o aluno assistiu da aula, ele tem o gabarito, ele tem a resolução, ele sabe onde procurar ali, onde assistir e ver que ele errou, que ele acertou. E a lista que não tem as aulas? Como que ele vai tirar dúvida quando ele errar ou não conseguir resolver o exercício? O aluno, ele tem a resolução dos exercícios de aula
porque eles estão na aula. As listas de exercícios propostos, no final tem o gabarito delas. Mas eu não cheguei no gabarito, eu não consegui resolver. Aí vem um grande diferencial, que a nossa ideia é construir uma comunidade. A comunidade que a gente chama carinhosamente de Ninho de Mambas. Essa comunidade, esse Ninho de Mambas, vai te dar a oportunidade de ajudar os seus amigos, o que é importantíssimo na etapa do aprendizado. Richard Feynman, que o diga, né, o ganhador do prêmio Nobel, falava que você tinha que conseguir explicar algo complexo para um amigo. Então, a ideia é você ajudar os colegas que estiverem com dúvida na comunidade e aquilo que você não conseguiu resolver, você coloca na comunidade. Nós temos a comunidade do Facebook, temos a comunidade no Discord, que você pode entrar numa sala, combinar um horário com os amigos e resolver uma lista de exercício junto, pensarem juntos, né? Eu tive dificuldade com um certo assunto. Coloca na comunidade. A gente, se necessário, poxa, o pessoal está tendo dificuldade nesse assunto aqui. A gente vai lá, abre uma live para explicar isso daí de novo, com calma, em detalhes, pegar e apresentar para você alguns outros exercícios que vão te ajudar a entender melhor aquele assunto. Se ainda assim você não entender, a gente faz outra aula ao vivo para você, até você entender. Então, a ideia é, de fato, todos nós como comunidade nos ajudarmos, isso é importantíssimo para o aprendizado, e nós, professores, nós vamos estar ali para ajudar também, se necessário, abrir uma aula para ficar que seja a tarde toda trabalhando com um aluno para conseguir resolver essa dificuldade que ele tenha. Bom, então é isso, o método, o plano A foi desenvolvido para de fato ajudar os alunos de uma forma que realmente faça a diferença nessa jornada de estudos, para que a gente consiga segurar a sua mão e atravessar a barreira, essa barreira de matemática e ciência da natureza que judia de tanta gente. E é isso. A nossa experiência e todo o carinho que a gente tem por ensinar, por ser professor, a gente colocou ali para realmente te ajudar. A ideia é ajudar o aluno de verdade. E além disso, se o aluno, por um acaso, entrar na plataforma, conhecer o método e não se identificar, não tem problema nenhum. O aluno tem 15 dias para ver se ele gostou, se ele não gostou. Dentro de 15 dias ele pode devolver e simplesmente ter todo o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. A nossa ideia é realmente ajudar quem quer e a gente vai dar o nosso melhor para isso acontecer. E se você chegar lá e ver que não é para você, então tudo bem, a gente devolve o seu dinheiro, né? E tá tudo certo. Então essa é a nossa missão, né? A gente desenvolveu esse método para isso, para que realmente a gente tenha aquele que sonhou ser médico. Aquele que sonhou ser advogado, ser o advogado que ele esperava ser, o engenheiro que ele esperava ser, o enfermeiro que ele esperava ser. Ou então, o professor que ele sonhava ser. Que isso não vai te impedir de alcançar o seu sonho. Por isso que a gente deu o nome de Plano A.